Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, sábado, dia 23 de dezembro de 2023. Final de ano já se passando aí, basicamente um ano já findando, chegando aí em 2024. E nada melhor do que falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Queria deixar pontuado aqui que eu não creio e a Bíblia não nos diz, e a Bíblia não aponta para a data que o mundo comemora, dia 25/12, como sendo o nascimento de Jesus Cristo. Isso a Bíblia não diz, isso é um mistério, e nós saberemos quando estivermos com Cristo na glória. Aí nós poderemos perguntar quando foi que ele nasceu. Mas a Bíblia nos diz como foi que ele nasceu. Isso é o mais importante para nós, meu irmão. Nós devemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, uma vez que nós não sabemos quando ele veio ao mundo, mas nós sabemos como ele veio ao mundo. Isso a Bíblia nos relata detalhadamente. Amém? Então esta data de dia 25/12 eu não compactuo como sendo a data de nascimento de Jesus Cristo. É apenas uma data em que o mundo, o catolicismo instituiu como sendo uma data, mas ela substituiu uma festividade pagã. Então eu não vou entrar nesse mérito porque é outra questão. O que eu vou entrar é como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Eu fico com a palavra de Deus e vamos meditar juntos refletir juntos nesta mensagem. Amém? Vamos ler aqui então em Mateus capítulo 1, o versículo a partir do número 18, vamos ler alguns versículos e saber como nosso Senhor Jesus nasceu. Isso é o que a Bíblia garante 100% como foi. O título diz: O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, então já está colocando como foi. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, então Maria, mãe de Jesus, ela estava, vamos dizer, noiva de José. José ainda não tinha tido relações alguma com Maria, que isso inclusive era extremamente proibido, né? Antes do casamento. E Maria, ela foi escolhida para gerar o Salvador da humanidade. Então, Maria foi uma mulher extremamente agraciada. Para nós protestantes, ela não tem poder nenhum de interceder, de salvar, de ajudar alguém, porque ela foi uma mulher como eu e os irmãos, nasceu de uma relação comum, não era uma mulher santa, vamos dizer assim, no sentido de como Jesus nasceu santo. Né? Então a Bíblia não dá este poder para Maria nem para qualquer outro, a não ser Jesus, a não ser o nosso Deus poderoso, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, e a não ser o Espírito Santo de Deus. Eles têm o poder para fazer todas as coisas, para interceder, para salvar, para curar, enfim. Maria não tem, assim como os demais não têm. Mas Maria foi agraciada por ser mulher escolhida por Deus para gerar o Salvador da humanidade. Que maravilha! Então todo o mérito sim para Maria. Né? Aí diz o seguinte o texto: antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, Jesus foi plantado, foi concebido dentro do ventre de Maria, através de quem? Do Espírito Santo. E para muitas pessoas vão falar que isso é uma baboseira, vão falar que isso é maluquice, vão falar que isso é conto de fadas, né? Enfim, para eles é mais fácil, para os ateus, para os céticos, é mais fácil acreditar que o mundo veio do nada, que do nada tudo se gerou, que a vida, que você existe do nada, tá? Você veio do nada, e quando a gente fala nada, não é no sentido do que os ateus dizem, porque eles distorcem um pouco, não, distorcem bastante o que significa nada, né? Porque o nada na física, na ciência, o nada é a isenção de qualquer tipo de energia, de qualquer tipo de partícula, de qualquer tipo de força. O nada, não existe nenhuma poeira, não existe um elemento químico básico, não existe nada. O nada é a ausência de qualquer coisa, ou seja, nada. Então, logo do nada, nada pode existir, porque o nada representa não existir absolutamente nada. Então, para os céticos e para os ateus, aí
tem que ter muita fé para acreditar que você que está aí respirando perfeitamente, que a natureza, que o mundo e o universo veio, quando eu digo nada, é a ausência de qualquer coisa, tá? Não é o vácuo, não, é um nada. Então, eles dizem que o nada pode variar, enfim, é outra questão, né? Então, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Dando continuidade aqui, então José, seu marido, como era justo, então José era um homem justo e não queria infamar, ou seja, não queria denegrir a imagem de Maria, né, porque não poderia ter tido relações sexuais com ela antes do casamento, isso era gravíssimo, né? Intentou deixá-la secretamente, então ele guardou, cuidou de Maria em secreto, né? Versículo 20, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo. Então nós temos que ter também a consciência do seguinte: foi fácil para José? Não, não foi fácil. Maria falou: olha, o Espírito Santo plantou em mim uma semente que é o nosso, vai ser o Senhor e Salvador da humanidade. Nos dias de hoje, então, impossível alguém aceitar esse tipo de situação. Mas José, com todo respeito, com todo carinho, cuidou de Maria, a reservou, a preservou para que ela não fosse aí insultada, para que ela não caísse em vergonha, porque o que as pessoas iriam pensar, não é? Imagine isso. E aí vai dizer o seguinte, que um anjo apareceu em um sonho para ele dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo que apareceu a José, em sonho, o acalmou, o consolou, deixou ele tranquilo que aquilo era um mover do poder de Deus sobre a vida de Maria. Mulher agraciada, escolhida por Deus para gerar o Salvador da humanidade. E José, então, ficou tranquilo, ele já estava fazendo a coisa certa, como no versículo anterior diz que ele não queria infamar e estava deixando ela em secreto, não é? E ela, versículo 21, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que maravilha! Jesus salvará o seu povo, não todo o povo. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Então, vai pegando aí a visão, meu irmão. Jesus morreu na cruz não é para todos que praticam qualquer tipo de coisa ou para toda a humanidade. Sim, ele morreu por todos, mas se você estiver no pecado, se você morrer fora dos caminhos do Senhor no pecado, você vai ser condenado. Por quê? Porque Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Naquela época, o povo, sim, era o povo do judeu. Só que Deus deu a brecha para que os gentios, que sou eu, que são vocês, que nós somos aqui do Brasil e de todo o resto do mundo, pudéssemos entrar por essa porta chamada Jesus Cristo e alcançar a salvação. Então, olha que maravilha. Deus, ele é perfeito. Ele também nos deu o direito, nos deu a oportunidade de sermos salvos. Então, hoje nós somos povo de Deus. Se você é servo de Deus, está nos caminhos do Senhor e busca e serve a Ele como seu único, exclusivo Salvador e único Deus, você é povo, você faz parte deste povo. Então, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Emanuel, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus conosco. Ele era Deus conosco encarnado. Quando ele ascendeu a glória ao Pai, que hoje ele está sentado à direita de Deus, ele continua sendo o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é Emanuel e ele é o nosso Deus, Deus conosco. Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Versículo de número 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor ordenara e recebeu a sua mulher. Então José acordou do sonho e fez tudo conforme o Senhor, conforme o anjo ordenara a ele. E não conheceu Maria até que deu à luz ao seu filho. Ou seja, quando fala a palavra diz não conheceu,
e não conheceu até que deu à luz ao filho, ou seja, ele não teve relações sexuais alguma com Maria, até que Jesus Cristo nasceu. Por isso Maria é chamada Virgem Maria. Amém? Por isso ela é chamada Virgem Maria, porque até o momento do seu filho primogênito, o primogênito, ela não teve relação alguma com José. O primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Então, Maria, mulher agraciada, está aqui a história, o que a Bíblia diz, meu irmão. Não fique com o que o mundo diz, não fique com o que as histórias do mundo diz, não fique com o que a religiosidade diz, fique com a Bíblia Sagrada. Ela está relatando aqui perfeitamente o nascimento de Jesus. Não diz data. Uns estudiosos dizem que é junho, outros dizem, enfim. Isso é falácia, isso é... Não vou dizer nem falácia. Isso é apenas um estudo que as pessoas buscam tentar saber. Mas estão erradas? Não. É lícito? Poxa, é bacana tentar descobrir qual foi a data? Sim. Mas isso não importa, meu irmão. O que importa é o que está aqui escrito em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, cujo título diz: O nascimento de Jesus. Então Maria foi escolhida por Deus para dar à luz ao Filho que salvaria a humanidade, este Filho chamado Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Jesus, quando veio para essa terra, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus andou conosco, era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, coabitando no mesmo ser. E ele em nenhum momento usou disso para se beneficiar em algum momento de sofrimento ou escapar de alguma tortura ou de nada que o valha. Mas o nascimento do Senhor Jesus, ao qual o mundo coloca como 25 de dezembro, nós devemos comemorar de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro todos os anos, porque o importante é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Honras e méritos a Maria, que carregou no ventre por 9 meses o Salvador de Jesus Cristo. E Jesus Cristo Emanuel, Deus conosco, que habitou em nós, habitou conosco nessa terra e nos comprou e salvará o seu povo. Então, se você é povo de Deus, glórias a Deus por isso, porque Ele te salvou. Foi Ele que salvou você. Então, comemoremos, celebremos. Natal significa nascimento, né? Então, que nós possamos comemorar de 1º de janeiro até o 31 de dezembro, todos os dias, dar graças a Deus pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não comemoremos como o mundo comemora. Por quê? Porque esse 25 de dezembro é uma data completamente instituída, que tomou o rumo de uma outra festividade e entrou aí com esta acoplou aí o nascimento de Jesus, mas tem outro significado esta data, né? E nós devemos sim louvar, comer, beber, nos alegrar em família, comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digo, todos os dias. 25 de dezembro é apenas mais um dia do calendário do nosso ano, e que nós possamos sim estar sempre em pensamento unidos, adorando ao nosso Deus, porque é Ele que nos concede fôlego de vida, é Ele que nos concede a salvação. Se não fosse Jesus Cristo ter nascido, meu irmão, nós já estávamos condenados e mortos e já sentenciados. Mas através dele, você, eu, todos que estão ouvindo aí têm a oportunidade de se arrepender de seus pecados, de entrar pelas portas, e Jesus diz que Ele é a porta, e alcançar pastagem, ou seja, ser salvo. Então, por isso, meu amigo, se você está aí perdido neste mundo, reflita, porque é uma data difícil, é uma data em que as pessoas estão muitas vezes brigadas com as outras, estão tristes, estão aí, perderam entes queridos, estão aí realmente muitos, o suicídio aumenta drasticamente no final do ano, justamente porque as pessoas não veem mais sentido na vida. E eu digo para você, existe sentido na vida sim. Jesus, dê espaço para Ele, você vai alcançar o maior objetivo da sua vida, a alegria de estar na presença do teu Criador, que você não veio do nada, você tem um Criador, e Ele te dará toda a força, a fé, a perseverança e a alegria para você viver servindo a Ele,
viver uma vida nova e ser uma nova criatura. Amém? Deus abençoe a todos, um Feliz Natal para todos aí. Os irmãos possam